Salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando a segunda parte do tema do vídeo Os Reinos. Para você que não me conhece, eu sou o Ivan Anderson, espiritualista, com o canal Espiritualidade, Mistérios entre a Terra e o Céu. E para a gente começar esse vídeo, vocês vão estar notando que essa segunda parte do vídeo eu vou falar muito sobre a Bíblia, sobre as citações das passagens bíblicas que vai estar apontando para cada reino, que eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, assiste lá, curte, compartilha, divulga para geral aí, para a gente conseguir levar a espiritualidade o mais longe possível. Então vocês vão estar notando todas as citações das passagens bíblicas que eu coloco nesse vídeo, beleza? Para a gente iniciar esse vídeo, eu gostaria de falar algumas palavras de acordo com o que representa esse livro chamado Bíblia. Porque sempre nos meus vídeos eu vou estar citando alguma passagem bíblica. Nós estamos em pleno século XXI, na era da tecnologia, e como tudo é tão fácil hoje, se você der um clique na internet aí do seu celular ou do seu computador, você pode pesquisar qualquer assunto hoje em dia. Então, não estuda quem não quer. Mesmo se a pessoa não tem uma condição financeira que possa ter uma internet boa para pesquisar, tem bibliotecas com acesso gratuito que a pessoa pode pegar os livros lá, ficar um mês com o livro para poder ler e avançar em qualquer estudo que ela queira se integrar. Então, por que eu estou citando esse livro em específico chamado Bíblia? Porque para mim não tem livro igual e nem vai ter. Ouso dizer isso como espiritualista. Porque se a gente parar para pensar, toda a facilidade que a gente tem hoje, mas voltando a mais de 2000 anos atrás, nem falo ainda antes da vinda de Jesus, como que pode as pessoas daquela época que não tinham tecnologia como nós temos hoje, conseguir escrever um livro que tem resultado e respostas para os nossos dias de hoje? E ainda digo mais, para os que vão vir ainda. Então não é qualquer livro para mim, mas um livro de inspiração divina. Não é qualquer livro. E é interessante, quando eu começo a falar sobre os reinos, eu vou estar citando as passagens bíblicas porque, de certa forma, é uma comprovação do que foi dito lá atrás e de que hoje também faz esse sentido para a nossa vida, para a conexão de cada reino. E tudo isso que eu venho falando é para que a gente tenha um melhor autoconhecimento de si próprio, mas também do macro, do grande mundo, que é o universo, e que cada construção, cada coisa que Deus criou, de certa forma, está fazendo conexão daquilo que Deus é. Tudo o que é criado é um pedacinho de Deus. Nós, o pequeno mundo, o micro, somos criação de Deus, somos deuses. Somos pequenas partículas da criação de Deus. É interessante fazer isso, essa conexão, essa figura simbólica ilustrativa, para que a gente possa saber que quando a gente, de certa forma, prejudica alguém, a gente está prejudicando a si próprio. Porque tudo está interligado. Lembra do vídeo das energias? Tudo está interligado, uma coisa com a outra. Então, como tudo está interligado, quando eu olho para uma passagem bíblica que está, de certa forma, afirmando cada reino, para mim tem uma importância tremenda. Como é importante a gente ter afirmações de que existem esses reinos. E como que a gente está interagindo, como que a gente está conhecendo esses reinos, depende de cada um. De como que a gente está buscando, como que a gente está levando a sério ou não
essa vivência da espiritualidade. Porque Deus, o Criador, seja como for que cada um o nomeia, Ele nos colocou num planeta. E nesse planeta tem os reinos. E tem muito mais coisa de que a gente não sabe, que a gente não conhece. Por isso que, depois de muito pensar, eu coloquei o título do canal como Espiritualidade, que é o tema central, mas coloquei um segundo título como se fosse falar sobre esse mistério de tudo aquilo que nos envolve, de toda a criação que Deus nos fez. Mistérios entre a terra e o céu. Porque realmente existe muito mistério e nós não somos donos da verdade. Existe muita coisa que eu acho que nem nos é permitido conhecer. Mas, como eu estava dizendo, Deus nos colocou em um planeta que a gente não tem cuidado bem. Começando por não conhecê-lo e por todas as coisas que vêm acontecendo na atualidade. Aqui no parque que eu costumo gravar mesmo, quantos lixos que eu vejo de forma descartada errada. Ou seja, nós não estamos cuidando daquilo que é nosso, de que Deus nos deu. E também fazendo mau uso desses reinos, que é o reino vegetal, que é o reino animal, tudo é prejudicado. E o engraçado é que o ser humano, além de não cuidar daquilo que tem, quer buscar conhecimento em outros planetas. Junta uma infinidade de dinheiro, de verba, de capital, para poder ir em outros planetas. Engraçado, né? Para você ver o olhar de um espiritualista como tem que ser global, tem que ser de uma forma geral. Nós temos que falar da espiritualidade, mas também temos que falar de assuntos reais, daquilo que está acontecendo no aqui e no agora. A gente não cuida do que é nosso, o nosso planeta Terra, mas a gente já quer com a ganância que o ser humano tem, que ofusca, que tampa os olhos, que a pessoa não consegue enxergar aonde está errando. E aí quer buscar em outro planeta. Engraçado como o ser humano é, né? E quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente volta para dentro da gente. Para a gente conseguir de verdade se conhecer como ser humano, se respeitar acima de tudo, para a gente poder respeitar o que está acima de nós, o que é muito maior do que nós, meros seres humanos. Bom, e essa foi uma introdutória necessária que eu vinha pensando muito, né, o que falar sobre os reinos, e cheguei a essa conclusão que eu acho que é tão necessária para a gente pensar e refletir. Mas falando dos reinos, eu estou com a minha colinha aqui, de cada passagem bíblica que eu estudei para poder falar que tem uma conexão com os reinos, para a gente poder ter um aprofundamento maior. E se você quiser, até convido você, né? Vai lá, pega a sua Bíblia também, se você não tem, compre uma. Passe a estudar, que é importante. E procure cada citação que está aqui na minha colinha, para vocês poderem comparar se realmente tem ou não tem sentido aquilo que eu venho trazendo para vocês. Lembra no vídeo anterior que nós estamos falando sobre o tema dos reinos? São 9 reinos. Repetindo rápido aqui, o homem está no meio. E eu tinha falado de uma figura arquétipica que eu ia colocar. Eu vou trazer agora, eu vou comparar o homem como uma casa. Figura simbólica para a gente poder pensar que abaixo das casas tem o porão e acima o sótão. E simbolicamente falando, para que a gente possa ilustrar melhor, o homem seria a casa, abaixo o porão seria os outros reinos. Então o reino do homem, animal, racional, seria a casa. E os outros reinos abaixo seria o porão, que seria o reino animal, reino vegetal, mineral e o reino do nada. E acima seria a figura simbólica, que eu estou falando simbolicamente. Seria o porão, o sótão, desculpa. O sótão seria os reinos do anjo, reino arcanjo, reino da luz e do incriado. Só para a gente ilustrar.
e citando, né? Eu vou deixar as passagens bíblicas para vocês pesquisarem, porque senão não tem graça. É interessante você pegar a Bíblia, cada citação que eu vou deixar anotada aí no vídeo, e você dar uma conferida lá. Então a gente vai começar pelo sótão. Lá em cima, o reino do incriado. Se você pegar lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar algo que faça referência desse reino incriado. O reino da luz. Também do livro da Bíblia, de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Você vai encontrar referência que fala sobre a luz. E para mim também como uma afirmação desses reinos. Agora a gente tem muito conhecimento dos arcanjos, que é o outro reino. Né? Quem nunca ouviu falar dos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael? Se você pegar o livro de Daniel, capítulo 9, dos versículos 20 ao 27, você vai encontrar passagens que falam sobre o arcanjo Gabriel. O livro de Tobias, capítulo 5, do versículo 4 ao 6, você vai encontrar referências do arcanjo Rafael. Se você pegar o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo, está falando do arcanjo Miguel. O outro reino seria o reino dos anjos. Também em Apocalipse, capítulo 14, dos versículos adiante dos 6, versículos 6 em diante. Você vai encontrar várias afirmações sobre os anjos. Agora chegamos na casa. Falamos do sótão, agora vamos falar da casa, que é o homem. O reino humano racional. Se você pegar o livro de Gênesis 1, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, você vai encontrar falando sobre isso. A criação do ser humano, da humanidade. Saindo da casa, indo para o porão, o reino animal. Você vai encontrar em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 24 e 25. O reino vegetal. Você vai encontrar Gênesis 1, dos versículos 11 e 12, que vai falar sobre o reino vegetal, mas também vai falar sobre os elementos. Olha que interessante. Água, ar, terra e fogo. Também você vê algo referencial sobre isso. O reino mineral. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 11. E o reino do nada, você vê referência também em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2. Como não admirar esse livro chamado Bíblia, que fala sobre tudo? Eu, como espiritualista, sou apaixonado por esse livro chamado Bíblia, ou Sagrada Escritura. Quando eu falo Sagrada Escritura, eu dou a verdadeira conotação de que é um livro inspirado por inspiração divina, né? Não tem como falar que não. Então, o interessante é a gente pesquisar, estudar, se debruçar sobre tudo isso e conhecer um pouco mais do que é a espiritualidade, que abarca o todo. E é tanto assunto que a gente poderia estar falando aqui por horas, e não ia acabar. 9 reinos. Abaixo, acima, irracionais, racionais, cada um com seu mistério, cada um com a sua plenitude e a sua criação perfeita do Criador. Então, esse vídeo que fala sobre os reinos, eu dou a importância devida para o livro chamado Bíblia. Eu falo da seriedade que nós temos que ter do nosso autoconhecimento como ser humano, o micro, e o conhecimento de tudo que é o universo, de todos os reinos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente passa a potencializar o que somos e o que poderemos ser. Então depende de você, especificamente. Especificamente depende de você.
querer se autoconhecer, automaticamente, quando a gente se autoconhece, a gente também nos remete ao conhecimento do todo, do universo, do que é Deus. Porque tudo o que é criado foi criado por Deus. Então, um pouco daquilo que a gente conhece sobre cada reino, a gente está conhecendo o que é o macro, o que é o grande mundo. Desde já, eu agradeço todas as pessoas que estão assistindo o canal, curtindo, compartilhando, divulgando, se inscrevendo e levando a espiritualidade. É preciso que nós acendamos a nossa luz. Isso eu falei no primeiro vídeo e eu não me esqueço. Que a nossa luz interna brilhe a tal ponto de que ela externe e que o mundo perceba que nós somos diferentes. Não melhores, diferentes. Porque de tanta coisa ruim, já tem bastante, chega, né? Vamos trazer o que é bom, porque o mundo está gritando por luz, gritando por paz, gritando por respeito e tudo mais. Espiritualidade, mistérios entre a terra e o céu.